Pai do Senhor, nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre Jesus apazigua a tempestade. Então, é o que eu quero falar a essa manhã sobre esse assunto. E entrando ele no barco com o seu discípulo, o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E o seu discípulo aproximou-se dele, despertando-o, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temais, homem de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, aqui está uma palavra de Jesus para nós meditar um pouquinho aqui. A Bíblia conta que Jesus, com o seu discípulo, eles estavam atravessando o lago. E de repente veio um vento forte e soprou sobre as águas, e as águas levantaram com o sopro do vento e começou a açoitar o barco em que eles estavam. E as ondas começou a cobrir o barco. Se as ondas começou a cobrir o barco, significa que o barco estava enchendo de água. E Jesus estava descansando um pouco. Porque se ele foi despertado, é porque ele estava descansando. Então, aqui agora, os seus discípulos, vendo que o mar estava bravo e o vento forte, então eles foram e despertaram a Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Ou seja, se o barco estava sendo açoitado e o vento estava levando a água para dentro, então certamente o barco ia encher de água e ia afundar. Então, os discípulos já se despertaram, dizendo: vamos pedir ajuda para o mestre, né? E Jesus, levantando, falou com eles: mas vocês têm muita pouca fé, homem de pequena fé. Aí a Bíblia diz que Jesus fala com o vento e com o mar, e eles obedecem. Houve uma bonança. Ou seja, o vento parou, as águas do mar parou, ficou quietinha. O discípulo, olhando aquilo, disse: que negócio é esse? Como pode? Ele só mandou parar o vento e o mar, e agora o mar e o vento parou, quietou, cessou, houve bonança. Mas que homem que é este? Este é o Deus homem. Aquilo que eu já sempre falei a respeito, que Jesus é o único Deus homem de todos os tempos. E não haverá um outro Deus homem. Não haverá outro Deus homem. Exclusivamente só Jesus teve este privilégio. Nenhum outro tem esse privilégio de ser Deus homem. Jesus, ele é o Deus homem exclusivo. E mais ninguém. Em todo o planeta, em todos os tempos da criação, até o termo de tudo que existe na terra, não haverá outro Deus homem. Só Jesus é o Deus homem. E ponto final. Então, diante dessa circunstância, os discípulos clamaram a ele, e ele fez com que o mar
calmasse, o vento calmasse e houve uma grande bonança. E aqui fica para você meditar, porque eu estou falando, eu já estou meditando. Se até o mar e o vento, a natureza, obedece ao Senhor, por que que os homens são tão rebeldes? Por que que as pessoas são tão rebeldes, não se submete a Deus, não se entrega, não se renuncia, não reconhece que é o miserável, é o pecador e que precisa de salvação porque vai morrer a qualquer momento? Nós estamos vivos hoje, amanhã nós não sabemos se nós estamos vivos. Por que que o mar, por que que o vento, por que que a natureza obedece a Deus? E por que que os homens não querem entrar pelo caminho da desobediência, da obediência, melhor dizendo? Por que que os homens são tão rebeldes assim? Porque os homens não reconhecem a grandeza de Deus. Não reconhece o seu pecado que levará ele ao destino da perdição. E essa é a questão de que os homens não querem submeter a Deus. Tem gente que ele é tão ignorante que ele diz: eu não preciso de Jesus, eu não preciso. Eu já tenho aquele que eu já sempre bato contra, que a pessoa fala, eu já tenho a minha religião. Só que ele é um tampado, é um cego. É aquele que vive, mas é morto, a Bíblia diz. Porque o homem que vive no pecado, a Bíblia diz que para Deus ele é morto. Ele é um morto vivo. Por quê? Ele vive no físico, vive para si, para o mundo e para o pecado, mas para Deus ele é morto. Se ele morrer, ele morre sem salvação, porque ele nega Jesus, ele rejeita Jesus, ele não quer Jesus. A natureza obedece, mas os homens não querem obedecer. Porque para muitos homens falar que ele é crente em Jesus, obedecer a Jesus, ele acha que ele está sendo humilhado, mas um dia vai ser humilhado. Porque aquele que se humilha, Jesus disse, aquele que se humilha será reconhecido. Porque ele se humilhou, Jesus reconhece a sua humilhação e dá vitória para ele, seja em qualquer circunstância. Mas aqueles que se exaltam e negam a Jesus, como Jesus já falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos nos céus. Aqueles que me negar diante dos homens aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai. Por quê? Porque se eu confesso a Cristo, se eu acredito em Cristo, no seu sacrifício, aquele que ele fez para me salvar e eu entrar pelo caminho da obediência, obedecendo ao Senhor, fazendo de tudo para obedecer, mas então eu sou reconhecido, Jesus disse. Mas se eu nego a Cristo, se eu disse que eu não creio em Cristo, que eu não preciso de Cristo, e que eu tenho tal da religião, e que eu não preciso de Cristo, isso significa que vida eterna nunca terá essas pessoas. Porque a vida eterna ela está em Cristo, e nem em outro nome há salvação, diz a Bíblia. Por isso, então, eu confesso a Cristo, creio nele e esforço para lhe agradar. Mesmo fraco, mesmo falho, mas esforço para agradá-lo. Não faço o que eu quero. Eu esforço para fazer aquilo que a Bíblia me ensina, que é a palavra de Deus. Porém, eu preciso confessar a Cristo. Agora, a natureza obedece ao Senhor e os homens não. Por isso é que a Bíblia diz, quando Jesus disse, que nem todos, porque Jesus falou essa palavra, foi ele quem falou. Por que Jesus falou essa palavra assim? Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que faz a vontade de Deus. Veja que é oposto, é o sentido oposto. O que é o sentido oposto? É aquilo que não pode ser aprovado. Só é aprovado o que é. Porque Jesus está falando, se você me confessa, eu te confesso também. Se você me nega, eu te nego também. Então, não adianta simplesmente eu falar que eu faço a vontade de Deus. Eu tenho que me negar, me esforçar para fazer a vontade de Deus. Então aí eu vou ter a ajuda de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, do anjo, da palavra, para eu conseguir. Deus está me vendo. Agora, se eu nego
então eu também será negado. E não adianta, e pode ir nos quatro cantos da terra, pode ir para onde você quiser, porque aquilo que está escrito cumprirá. Cumprirá. Jesus disse que a palavra dele não passará. Jesus disse, ó, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que significa que tudo que está na Bíblia terá cumprimento. Se o homem recebe, tem cumprimento. Se não recebe, bom, se ele recebe, tem cumprimento. E se não recebe, tem cumprimento. Entende? É isso. Ou seja, não adianta querer pôr o seu pensamento. Tem que pôr o que está escrito, aceitar o que está escrito, se entregar o que está escrito. Aí funciona. Senão, não vai funcionar. Então, até a natureza obedece a Deus, mas os homens não. Então, os discípulos aqui, diante da circunstância, eles viam o seu mestre, o Senhor Jesus, fazendo algo que é do sobrenatural. E os discípulos ficaram maravilhados com isto. E você, não vai ficar maravilhado com aquilo que Jesus fez? Jesus fez tantas coisas para te salvar, pagou um preço caríssimo que ninguém poderia pagar, como sendo Deus homem, como eu já disse. E você vai continuar duro a servir? Não quero Jesus. Muito bem, a palavra de hoje é essa, porque está escrito que se quiser vir após mim, negue a ti mesmo e me segue, disse Jesus. Meu abraço e até o próximo vídeo.